É bem capaz de você ter aberto meu vídeo porque você achou um absurdo o título dele. Afinal de contas, X, o novo terror da A24, tá sendo muito elogiado por aí, já tem até sequência programada. Mas não, eu não gostei de X e eu vou explicar os motivos nesse vídeo. Primeiramente, eu adoro a A24. Eu amo o Hereditário, amo Midsommar, então eu não tenho nenhum problema com filme doido. Filme doido é muito bem-vindo aqui. Meu problema é filme chato. E, gente, X, até 1 hora de filme consegue ser um porre. Mas pera aí que eu vou falar a primeira história pra você que nem sabe do que se trata o filme. Primeiro, o filme se passa em 1979. E na história a gente tem um grupo de pessoas que vai até uma fazenda isolada pra gravar um filme adulto. Oh, não. O problema começa a partir do momento em que os anfitriões dessa fazenda, que são um casal de idosos que alugou o espaço pra eles, não sabe o que eles foram fazer lá. E pronto, isso é tudo que você precisa saber da história, porque se eu te disser mais, eu vou estar te dando spoilers. E por falar em spoilers, relaxa, por enquanto eu vou falar sem spoilers e quando eu for começar a dar spoilers eu vou te avisar antes pra você fechar o vídeo caso você ainda não tenha visto o filme. Começando do básico então. Pelo tanto que as pessoas estavam falando sobre X, falando o quanto que ele era foda, antes de assistir eu achava que ele tinha uma história super elaborada, super diferentona. E não é bem assim, ele na verdade tem uma história bem simples que inclusive parece beber um pouquinho da fonte do Massacre da Serra Elétrica. Premissa básica de slasher, um grupo de jovens fazendo sexo em um lugar que tá na cara que vai dar merda. Não é problema nenhum pra mim a história ser dessas que mais batidas, vou chamar assim. O problema começa no modo em que essa história vai ser contada. X é um slasher que promete bastante sangue. E ele entrega bastante sangue, tanto é que essa é uma das poucas partes que eu gostei. O negócio é quando que ele começa a entregar bastante sangue. Só começa a acontecer alguma coisa interessante depois de 1 hora de filme. 1 hora de filme. O filme tem 1 hora e 46 minutos de duração. E apenas depois de 1 hora de filme começa uma ação, a parte do terror de verdade. Eu já tava sem paciência nenhuma, esperando alguma coisa acontecer. E eu vi muita gente que achou muito interessante essa construção que X faz, assim, um pouco mais lenta, realmente construindo os personagens, mas cara, pra mim, eu não consegui enxergar dessa forma que as pessoas por aí estão enxergando essa construção antes de começar o terror. Cara, mais da metade do filme não tem nada de terror e é um filme de terror. Eu não dei play nesse filme pra ver gente trepando, eu dei play no filme pra ver gente morrendo. Faz parte da história, as pessoas trepando? Faz parte do estilo da construção da história? Faz. Mas pra mim foi lento demais. É 1 hora dedicada a mostrar os personagens, se aprofundar um pouquinho neles, na relação deles, mostrar o trabalho deles, o que é que eles foram fazer lá. Pra aí sim começar a acontecer alguma coisa. Esse é o primeiro e principal motivo pelo qual eu não gostei de X. Ele constrói a história de forma extremamente lenta. E é indo em direção a essa construção que eu entro no meu segundo ponto. Por mais que ele tenha tido esse tempo para desenvolver os personagens, eu ainda assim não criei empatia por nenhum deles. O filme não conseguiu de jeito nenhum, pelo menos comigo, me fazer torcer por alguém que tá ali para não morrer. Na verdade, tem personagem ali que eu fiquei foi com raiva ao invés de torcer para não morrer. Mas enfim, mesmo depois de começar a parte do terror de fato, né, depois de 1 hora, X não tem aquele ritmo frenético que os slashers geralmente têm. Mesmo depois de desenvolver a história e os personagens mais lentamente, ele ainda assim prefere desenvolver as cenas de terror de uma forma mais lenta também. E isso tem um motivo de ser, tem tudo a ver com a história. Se fosse mais frenético, realmente não combinaria com a história e com os personagens, mas eu não curti. Outro ponto interessante pra falar aqui é que X traz alguns elementos que têm essa intenção de causar desconforto em quem está assistindo. E esses elementos me deixaram assim, dividida. Alguns deles funcionaram pra mim e outros acabaram sendo irritantes pra mim. Eu vou falar um dos que funcionaram pra mim lá na parte com spoilers e vou falar aqui agora um dos que não funcionaram pra mim. Um dos que não funcionaram pra mim foi a transição que o filme faz em algumas cenas, não é toda hora. Em alguns momentos ele faz essa transição que eu vou falar. Quando ele quer passar de um local pra outro completamente diferente daquele que ele tá no momento, ele faz essa transição intercalando a tela daqueles dois lugares, mostrando cada uma um segundo. Isso ao invés de gerar o desconforto que ele queria que gerasse, só me emputeceu. Gente, que negócio irritante aquele bagulho piscando. Uma cena.
Inclusive, se você já assistiu o filme, por favor, me diga o que você achou dessa transição. Pause o vídeo e me diga aqui nos comentários o que você achou dessa transição. Agora, eu também não sou esse tipo de pessoa recalcada que quando assiste um negócio que não gosta, não consegue ver mais nada de positivo ali. Então sim, eu consegui enxergar alguns pontos positivos em X, que por mais que não façam ainda o filme valer a pena, na minha opinião, ainda assim são pontos positivos. Para falar desses pontos, eu vou precisar dar alguns spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, essa é a hora de você fechar o vídeo. Mas depois que tu assistir, volta aqui pra terminar o vídeo, tá? Isso se você for assistir, né? Porque eu já falei tão mal do filme que eu tenho certeza que eu não deixei ninguém com vontade de assistir. Mas olha, tem muita gente por aí gostando, tá? Eu que sou aquele pontinho fora da curva que não gostou mesmo. Então bora pros spoilers? O primeiro ponto positivo que eu encontrei nessa história é a véia, é a personagem e a história da véia. A véia é uma vilã muito diferente daquele tipo de vilão que a gente está acostumado em filmes slash. A gente olha pra cara da véia e pensa, se eu der um peteleco nela, a véia vai se quebrar toda. E é muito engraçado como isso consegue ao mesmo tempo ser positivo e negativo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem ali uma vilã diferente atuando, e a forma com que ela faz as coisas acaba sendo diferente também, a gente também olha e pensa, é piada que essa véia magrelinha matou todo mundo, né? É muito louco ver a fragilidade da vilã e ainda assim ver o estrago que ela fez. Eu achei isso muito interessante e achei muito interessante também o fato dela, toda vez que ela aparece, ela causa uma sensação de desconforto. Seja pela aparência física, pelas coisas que ela fala, que ela faz, né? Ela quer trepar toda hora. Dá muito nervoso ver as coisas que a velhinha fala, as coisas que ela faz. Ela é muito estranha. Estranho é bom pro terror. E o segundo ponto positivo de X é que ele conseguiu colocar uma atmosfera de terror sobrenatural dentro de um slasher. Como assim? O tempo todo eu fiquei com uma sensação ali de que tinha algo de sobrenatural naquela casa ou na fazenda. Eu fiquei com essa impressão quando eu tava assistindo, e eu tava assistindo com meu noivo. Eu falei uma coisa pra ele e a resposta que ele me deu foi uma coisa que me fez pensar que essa minha sensação estava correta. Eu virei pra ele e falei, Lucas, eu sei que parece, mas esse filme não é um terror sobrenatural não, tá? É um slash. E na hora ele me respondeu, eu jurava que tinha alguma coisa maligna aí na casa, que a casa era assombrada, sei lá. Então naquele momento eu confirmei que a minha percepção não estava errada. Ele não sabia do que se tratava o filme, ele não tinha lido sinopse, ele não tinha visto o trailer, ele não sabia nada. E quando ele começou a assistir, ele teve a impressão de que aquele filme seria um terror sobrenatural. E eu, mesmo sabendo do que se tratava, sabendo que era um slasher, ainda assim, eu tive essa impressão de o filme ter, assim, uma atmosfera mais de filme de terror sobrenatural. Isso acabou sendo um ponto positivo pra mim, porque eu sou uma pessoa mais voltada pro terror sobrenatural mesmo. Eu tenho essa preferência. Eu gosto mais do clima sombrio que o terror sobrenatural causa. Eu acho muito mais maneiro do que coisa de assassino. Por isso, eu botei isso como um ponto positivo de X. E o terceiro e último ponto positivo são as mortes, que eu achei bem interessante. Nada de muito criativo, mas foram interessantes. Até porque não tinha como botar a véia com a serra elétrica na mão, que a véia ia cair pra trás na mesma hora, né? Mas a quantidade de sangue presente nessas cenas foi bem satisfatória. A véia fez o que dava pra ela fazer com uma boa quantidade de sangue. Palmas pra véia, palmas pra véia. Mas a minha morte favorita foi a do jacaré, que não foi exatamente pelas mãos da véia, mas a véia empurrou a menina e o jacaré comeu. Inclusive, fiquei muito feliz porque a primeira cena do jacaré, quando a menina foi mergulhar, foi a Maxine, né? Que mergulhou lá no rio e veio o jacaré e criou aquela super tensão, a gente pensando que o jacaré ia pegar ela e tal. E no final não aconteceu nada. Nessa hora o Lucas virou pra mim e falou, não acredito que eles botaram o jacaré ali pra não acontecer nada, não é possível. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não. Alguma hora vai ter alguma coisa com esse jacaré. Não tem como eles terem botado esse jacaré aí à toa. E quando teve essa cena da lourinha, que eu não me lembro o nome, morrendo com o jacaré, aí eu fiquei muito feliz, porque o jacaré foi aproveitado. Aí foi minha morte favorita. Me conte aqui embaixo qual foi a sua morte favorita. E como eu disse, apesar de ter encontrado pontos positivos no filme, a balança pra mim ainda pesa mais pro lado negativo, então X não é um filme que eu sairia recomendando por aí. Aguardarei a sequência, vou assistir a sequência pra ver se eu gosto mais, mas desse daqui eu não curti não. Agora eu quero saber de você, sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque eu tô doidinha pra saber se tem mais alguém aí que não gostou desse filme ou se tá todo mundo babando o ovo dele mesmo. O que não tem problema nenhum, porque gosto é igual furico, não é mesmo? Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você abriu esse vídeo é porque você gosta de terror. Se você gosta de terror, você tá no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.